Fala galerinha, aqui é o canal de jogos retrô, porque antes era Yu-Gi-Oh! F2P. Eu até queria perguntar pra vocês se o canal tem que mudar de nome de novo, porque antes era Yu-Gi-Oh! F2P apenas porque o conteúdo era só sobre Duel Links, e a Konami é uma empresa, né? É tipo uma pessoa que tem outro nome pra interesseira, assim, sem ofendendo. Bora começar logo esse coisa aqui. É uma empresa assim que ela vive em nossos corações, né, velho? Porque ela não tá nem aí pra quem é que tá lá no início. Ela quer que você realmente gaste no jogo ou gaste de forma errada os seus recursos. Enfim, Konami, sendo Konami, é aquela pessoa que a gente olha, nossa, é a nossa parceira, né, cara? É um parceiro assim que você sabe que você pode contar pros momentos bons e pros momentos ruins, principalmente. Enfim, mas o jogo é bem legal, cara. O jogo é bem legal. Fazer o que não? O jogo é legal. Temos que conviver com isso. E, enfim, a respeito disso, aí era só conteúdo de Yu-Gi-Oh, né? Aí por isso que eu coloquei meu conteúdo ia ser direcionado justamente para as pessoas que ainda não conhecem do jogo, né? Que estão iniciando igual eu. Eu fiz muitas besteiras quando estava no início, que comparado às besteiras que geralmente podem acontecer, foram eu não diria que baixas, mas foram menos pior, eu acho. Porque eu comprei deck que eu não deveria fazer, resgatei carta que eu não deveria resgatar. E isso me fez me sentir um pouco mal, né? Tipo, caramba, eu tinha isso, eu gastei com isso aqui. Comecei a montar deck bosta, por exemplo, Travessos Guris, em vez de montar um deck que só depois de uns mais ou menos 6 meses eu fui descobrir que é um deck bom realmente. É o TNI, né? É o único deck que presta basicamente, assim, para iniciantes. Lógico, tem novos decks, né? Por exemplo, de acorrentados. E basicamente, se você souber jogar com aprender a dinâmica dos decks, você aprende a jogar com qualquer deck, né? Enfim, tem até uma diferença, né? Você sente essa diferença quando você migra do Clash Royale pro Duel Links, que o Duel Links joga com qualquer deck. Já o Clash Royale você tem um vínculo com o seu deck, né? Você tem uma marca. Por exemplo, eu só jogava de Mega Bait. Para quem joga Clash Royale, conheceu um pouco da jogabilidade alguma vez, eu só jogava de Mega Bait. Aí, por exemplo, deck de Mineiro, Mega Cavaleiro, Gangue de Goblins, Dragão Infernal, eu tinha a minha marca, né? E o cara tinha, outras pessoas também tinham as deles, por exemplo, Miner Loom, pessoal que já joga de Mineiro, Mineiro Veneno, Bairro de Goblins já é Log Bait. Então tu tinha a tua marca, né? Tu sabia jogar com um deck melhor. Até o próprio top do mundo antigamente tinha um deck bom, era Gigante Real, e tinha um do seu deck que ele odiava, por exemplo, o X-Besta. É que você não vê muito disso, né? Você joga com qualquer deck e você não pode ter raiva de outros decks porque você também tem que jogar com eles, né? Meio que você meio que obrigado, né? Não tô dizendo obrigado assim uma coisa ruim, falando assim que você precisa, né? Enfim, quem joga do Linux vai entender. Enfim, cara, eu tava aqui e eu consegui 3 vitórias, né? Com o deck do Utopia, cara. Foi bem engraçado, porque eu salvei os replays justamente para mostrar para vocês, né? Agora os 3 replays principais, mano, olha, até melhoraram, né? A forma que é mostrada de replays não era assim antes, era. Eu vou até ver um dos meus vídeos antigos pra me ver se as reprises eram dessa forma aqui, mano. Eu acho que não eram, não. Deixa eu me lembrar de um deck de Mundo Tum que eu já testei. Eu vou ver. Não tá a mesma coisa reprise, tenho certeza, mano. Enfim, bora ver aqui, né? Que eu já nem me lembro quais eram os decks. Esse deck aqui, não aparece o deck, né? Tá, mas era Mago, tinha Mago... Não sei qual é esse deck. Bom, enfim, bora ver aqui qual é o deck, mano. Sim, eu mudei o nome do meu personagem, né, pra Yu-Gi-Oh! F2P mesmo, por causa que é o Duel Links, né, então sempre que sai o Duel Links
Aí vai estar como Yu-Gi-Oh! FDP, o nome do canal antigo. E nos outros jogos que eu fui enviando. Enfim. Cara, aqui tá aparecendo que tava pra subir, né? Mas não se surpreendam muito, porque é só uma partida assim de... Como é que se chama? De rank baixo, sabe? Aquelas bem baixinhas mesmo, pois é. E como eu ia falando, né? O nome do canal antigamente era Yu-Gi-Oh! F2P, justamente porque era conteúdo de Yu-Gi-Oh! Voltando pro pessoal que é F2P e que é iniciante. Então era por isso que era Yu-Gi-Oh! F2P. E eu me intitulava Mago dos Desenhos por causa do Maximilian Pegasus, que tem toda aquela história lá dos desenhos e tal. Que os desenhos são indestrutíveis, né? Até o pessoal comenta que existe a Toon Force, pra quem não entende. Para quem não é curioso para saber o que é Toon, o que os desenhos são hoje em dia, a gente imagina que o desenho pode ser ferido por causa da Toon Force dele. Ou seja, ele tem um escudo que impede que ele se fira, né? Uma auréola ao redor dele que basicamente impede que ele se fira. Sempre. Então, basicamente, seria indestrutível. Para ser um título Mago de Desenhos, por causa daquela história, o Mago Negro, ser a carta mais forte do jogo. E basicamente seria inatingível. Enfim. Tirando essa besteira que eu acabei de falar aí, é só ignorar. Tem um deck aqui de Mago Negro, foi? Mago Negro? Era Mago Negro. Mano, e o pior que o pessoal joga, né? E tipo, o pessoal se assusta, mano. Por causa que quando eles veem um deck assim, que é um deck realmente, né? Deck que funciona. Aí tipo, eles não conseguem jogar direito. Não conseguem continuar o duelo. Eles não assistem meus vídeos, né? Pois então. Eu falo pra eles, é brincadeira. Bom, enfim. Aqui, como vocês podem ver, né? O meu deck de Utopia, ele tá todo zoado aqui. E até as cartas não estão conversando bem. E eu não sei jogar de Utopia, gente. Eu não sabia jogar de Utopia até hoje, não sei. Por causa que eu nunca joguei com deck, né? Eu nunca tive... Eu só vi algumas gameplays. Mas só que daí, só depois de jogar um pouco com o deck, agora que eu tô começando a entender. E até eu vi uma live, né, do Custodinho. Então, aí eu comecei a entender, olha, caramba, a habilidade Zexal 2, Poder do Futuro, é uma habilidade bem melhor que a Força da União. Força da União, mano. Como é que é o nome da habilidade? É União Suprema, desculpa. Enfim, ele tá aí com o Mago Negro em campo e tá com esse coisa aí de 1800 de ataque, beleza. Aí tu pensa, tu só tem um monstro em campo que é normal e que... é feito, né? Ah, tá. Um monstro de nível 4, 1800 de ataque, pouca defesa, ou pelo menos baixa defesa, né? Não é pouca defesa, baixa defesa. Em campo, o que significa que ele pode ser rapidamente destruído e os seus pontos de vida estão em risco. Mas o que me salva aqui basicamente é uma habilidade, né? A habilidade sempre que eu fico com os pontos de vida, abaixo de 2000, abaixo de em 2000 ou menos, ela ativa. Eu não sei explicar, velho. Beleza, ativei a habilidade. Aí eu fundi, né? Fiz a fusão do Yuma e do Astral aqui. É muito legal essa animação, né, cara? Transformação Zexal, beleza. Comprou, aí fiz isso aqui. Mano, não me lembro como é que se joga, gente. Desculpa. Beleza, tentei trazer do cemitério, né? Aí lá vem a armadilha contínua aí. Ele tá tentando... Pera aí, o que? Tá, eu fiz o Utopia, né? O que aumenta os life points em 500 pontos cada vez que você comprar um card. Meio estranho essa coisa. Mas enfim, vou usar a magia de aumento de classe aqui, né? O que essa magia de aumento de classe faz, mano? É basicamente a magia de aumento de força de Barian, mano. Só que ela é diferente em uma coisa, né? Como sempre, ó. Invoca, número C, blá blá blá. Essa invocação é uma invocação especial de XYZ. Depois, se houver qualquer outro card que eu faço para cima do campo diferente desse card invocado por ele, negue seus efeitos.
deste card, beleza. São basicamente uma negação, né? Aí eu equipei o Utopia, né, com esse leão aqui. Como eu falei na minha live, tá? Se você não viu ainda nem a live gravada, vai lá ver rápido. O Leão de Armas, cara, ele é um card de equipamento, né? Basicamente, porque ele é um ZW. Todos os monstros ZW, basicamente, podem ser usados como equipamento para um Utopia, beleza? Ou uma variação dele, por exemplo, Raio Utopia, Leão Definitivo, pode ter cards equipados. E eu optei por escolher o ZW aqui, Leão de Armas, beleza? E esse Leão de Armas, ele faz o que? Impede de o coisa atacar diretamente. E a gente pode blá 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 blá. A gente pode equipar uma Utopia durante cada fase de batalha. Você pode enviar esse card ao cemitério e ele pode fazer um segundo ataque, cara. Então basicamente só isso, né? Não tem muita coisa. Teria mais coisas se eu tivesse mais equipamento, né? Aqui eu vou ter o Tornado ainda, né? O Tornado dá efeito e o cara se assustou e quitou do duelo. Não tenho o que falar, né? E aqui ainda tava com o Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! F2. Por que tava F2? Por causa que eu não vi que tinha a exclamação, né? A exclamação ela tira um caractere. E o cara viu que não tinha como aguentar isso daí tudo por causa que nem preciso dizer que a pancadaria ia comer, né? Ia comer solto aqui. Eu ia atacar o Mago Negro, ia atacar o coisa dele e ia dar mais de trocentos de dano, então não tinha como ele aguentar essa pancadaria toda aqui, né? E ainda eu não testei o Poder do Futuro, né? Eu falei que ia testar, não testei. E esse vídeo tá saindo um dia atrasado, porque era pra me postar ontem, né? Na hora que eu tô gravando. Na hora que eu vou fazer. Só que daí não consegui. Só se eu gravo meu vídeo de madrugada, né? Beleza, então se manter o... Tá, só deu dano, né? Aí eu sabia que não tinha mais nada pra mim, então basicamente estou com o campo livre. Aí eu invoquei esse disco especial. Pera aí, não faz a coisa ainda, pera. Cadê? Olha, ó. Descarte, blá blá, durante a fase especial você pode fazer invocação. Durante a fase principal você pode invocar por invocação especial um ou mais monstros até de um de cada Zubaba, Gagagal, Gogogo. Então basicamente eu invoquei esse cara para poder invocar esse cara aqui, porque ele é um Gogogo. Então o Onomatopeia, né, ele possibilita que eu invoque mais um monstro nível 4. Então eu invoquei ele e invoquei esse cara por especial. O resultado no Utopia. O Utopia entrando, meu amigo, e a magia de aumento de classe não tem quem segure, né, bicho? Lá vem o leão, né? Aí o leão eu consigo ativar o efeito dele, aí eu equipo o ZW. E ainda tem o leão de lâmina, né? O leão de lâmina faz o quê? Ganha 1200 de ataque, enquanto os cards aqui vai equipado, que faz para cima. Você não controla, não pode ser destruído por efeito de card do oponente, mano. É muito ZW. E monstro ZW que você controla não pode ser destruído por efeito de card do oponente. Se um monstro equipado com esse card seria destruído por efeito de card, ao invés disso destrói este card. Então basicamente ele impede o leão de armas de ser destruído, né? Enfim, o cara viu 6.000 de ataque, quase 7.000 de ataque. Ele ficou, caramba, o que tá acontecendo isso? Simplesmente que toma, né? Não ia segurar esse daí, né? Cara, eu acabei de ver que o Nevasca é uma ótima magia para ser usada com Utopia, né? Porque se ela é rápida, então o Nevasca basicamente serviria para negar algumas mais magias do oponente. Bom, enfim. Aqui estamos nós com o outro Utopia aqui.
Eu tava pensando, gente, de fazer 2 vídeos na semana. 2 ou 3 vídeos na semana. Um do domingo, só que é resultado das lives. E 2 seria um narrado e um não. Tipo, ou 2 narrados na semana e 2 não narrados na outra semana, tá ligado? Porque fica meio chato, né? Toda hora eu falando aqui. Acredito que muito se enjoa na minha voz. Por causa que eu demoro muito pra falar e pra assimilar as ideias. Então, eu pensei só colocar os replays. Só que daí eu ia fazer tipo um vídeo explicando assim como é que funciona, entendeu? Aí depois eu vejo isso. Se vocês quiserem comentar alguma coisa também. Invoquei esse cara, invoquei esse super especial. Aí o Utopia veio, né? Tendo Utopia em campo, basicamente é impossível de a gente perder. Aqui eu tenho o coisa pra equipar, mas só que daí depois é destruído, né? Se eu invocar um por cima dele, ele é destruído, cara. Aí ele tá jogando de o Golem, né? Antigo, de idade coisa. Eu não tinha nenhum Effect Veller pra impedir ele, né? Então é isso aí mesmo. Ele começou a fazer fusão e jogou esse bicho aí no campo, mano. Só que ele esqueceu, né, que uma Utopia nega ataque. Então, efeito da Utopia aí, negado com sucesso. E eu continuei jogando, mano. Beleza. Golem Gogogo entra em campo. E bora atacar, né, velho? E eu até me esqueci, cara, que eu errei, né? Não era pra mim ter invocado esse Golem. Porque ele facilita de ele atacar, né? Mesmo que eu tenha a Utopia, fica meio complicado. Então, só por causa da Utopia que eu não perdi, basicamente. Mas ia ser bem difícil vencer isso aqui. O Utopia ele dá efeito, não pode atacar. E daí eu preciso evoluir o Utopia, né? Eu não posso deixar ele assim. Beleza, eu invoquei outro para fazer outro Utopia. Aí eu trouxe o outro do cemitério, beleza. Evoluí aqui. Aí eu não sabia que ele destruía a magia, o tornado, tá? Mas ele destrói sim. Aí eu fiquei sabendo. Beleza, outro Utopia em campo, em modo de defesa. Só pra negar os ataques mesmo. Eu não posso atacar, né? Por causa que se eu atacar eu perco. Aí eu fiquei esperando só pra evoluir, basicamente. Eu não tenho nada pra parar essa compra de cartas dele. E daí eu nego. Aí eu não neguei por causa que, tipo, eu não vou negar o Golem Gogogo de ser destruído. É brincanagem ainda. Aí eu equipei mais uma vez e baixei a trap aqui. Nem sabia que essa trap fazia, já sabendo que ela é boa, né? Ela é uma trap que é realmente uma trap do deck. Então ela ajuda pra caramba, só que eu não sabia. Beleza, aí continuar o jogo aí, normal. Se eu não me engano, tem o Raio Leão, ele não consegue negar, né? Era ideal eu ter ele em campo, né? Só que eu não tinha magia de aumento de classe. É por isso, viu? É por isso que é bom usar a skill boa, né? A Zexal 2, ela te dá a magia de aumento de classe, gente. Então, sempre que vocês puderem usar decks meta, né? Decks que funcionam, usem, cara. Não tenho medo de usar. A Zexal 2 eu vou gravar um vídeo explicando como é que ela funciona e como é que você vai jogar com ela, mesmo sendo F2P, mesmo sendo ter o deck completamente feito. Por causa que não vai importar muito, cara. É só você ativar a habilidade, ela vai te dar tudo que você precisa. Isso é uma skill um pouco mais nojentinha, não vou negar. Mas fazer o que, né? Existem habilidades bem mais nojentas e por um custo bem mais baixo, né? Por exemplo, o Tachyon
Darkon era bem mais nojento. Hoje em dia os decks mais nojentos são Sobraneco e o próprio Utopia, né? Mas por causa de quem tá no meta. Bom, enfim, mais uma negação, mais uma porrada aí. Ele destruiu meu Utopiazão aí. Destruiu tudo. Infelizmente, cara, eu não tenho nada pra negar os ataques, né? Por causa que o Utopia não... Mas daí eu peguei a magia de aumento de classe e, cara, foi só GG. Era exatamente o que eu precisava, né? E daí, eu nem preciso falar pra vocês, né, que basicamente eu já venci. Eu trouxe o cara que se invoca por especial. E aí eu fiz merda, né? Por causa que era pra mim ter feito outro nível 4, mas enfim. Já tava tudo certo, né? Era só atacar e não podia fazer muita coisa. Se não me engano, ele pede ativação de cargas de magia ou armadilha, se eu não me engano. Mas não tinha certeza. Aí eu fui atacando na fé. Mas, cara, resumindo, Utopia tá muito bom, cara. Realmente tá bem legal. E olha que eu não tô com o deck montado. E eu tô jogando nas arenas mais baixas, né? Então não é por isso, né? Não vou negar por causa que nas arenas mais altas você precisa ter bastante cuidado. Mas basicamente o deck que funciona seria a dos Effect Valley. Teria o Tornado que eu tô usando. Se eu não me engano um Tornado é 2. Eu acho que é só um. Ou até bate print do deck do Custodinho. Não sei se eu posso enviar aqui, mas eu posso falar pra vocês o deck e montar ele depois pra vocês, pra enviar o deck, como é que ficou exatamente. Bom, enfim, cara, o deck tá muito massa, o deck do Utopia, não o meu que eu tô usando, eu tô falando do deck que tá massa mesmo, brabo, né? Espero que tenham gostado do vídeo. O Utopia tá bem legal, cara, tá bem legal, tá bem gostosinho de jogar. E o negócio é usar a habilidade, a melhor habilidade, né? A União Suprema, ela só é uma skill um pouco menos nojenta, porém ela é um pouco mais fraca, né? Por isso que ela é um pouco menos nojenta. Mas ela não funciona nas arenas mais altas, né? Ela tá funcionando aqui por causa que o pessoal eles não jogam certo e tal, entendeu? Se o cara tivesse uma Super Pole, tivesse uma Effect Valley, sei lá, tivesse qualquer coisa lá na Idade Média, poderia estar bem perdido em algumas situações por causa que eu não posso ativar trap, né? Se eu não me engano, cara, eu não sei qual se a trap ela é ativada, né? Essas traps aqui elas ativam mesmo assim, mas eu acho que não. E só tinha uma dessa, né? Essa aqui não tava lá no deck do Custodinho. Custodinho, se você estivesse vendo essa live, cara, você é mito. Brincadeira. Ele tava usando 2 ou 3, 3 desse aqui. Só tenho 2, mas ele tava usando 3. Esse aqui não usa, né? Esse aqui não entra. A magia de aumento é só uma, se eu não me engano. Por causa que a própria magia de aumento de classe ela é dada pela habilidade, né? Ela entrega que é essa aqui. Eu tenho que usar várias porque esse deck aqui é ruim. Eu já tenho um deck bom montado, então vou tentar montar um deck ao redor dele e eu vou trazer aqui no canal. Bom, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham se divertido vendo esses replays aqui malucos de Utopia. E espero que tenham aprendido alguma coisa a jogar de Utopia, a ver como é que funciona. Vejam as cartas que eu usei e vejam como é que fica, beleza? Eu vou tentar lembrar, né? Porque eu sempre me esqueço de fixar o link do deck nos comentários. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar aí embaixo, aparecer na live. Eu vou tentar marcar pelo menos uma vez por semana, cara. Se eu não conseguir fazer uma vez por semana, eu vou ficar triste, cara. Eu vou tentar fazer pelo menos uma vez por semana. Se eu não me engano, no sábado. Ou será na sexta. Agora eu tenho que ver um horário, porque sempre de noite é um pouco complicado pra mim. Mas eu acho que é o melhor dos horários que eu poderia fazer. Pra falar a verdade, de tarde eu faço live de Subway Surfers. Pra quem não conhece meu canal de Subway Surfers, o de Traveler tá no início do canal. Você clica lá na aba e isso vai rolar até embaixo, vai aparecer meu canal.
de Subway Surfers, basicamente. E era de músicas de jogos, mas tá mais pro jogo mesmo. Enfim, avisos dados, vou tentar ajustar esse horário das lives aqui pra poder funcionar. Enfim, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Se inscrever no canal se você não é inscrito e ativar o sininho para você sempre ser avisado toda vez que sair um vídeo novo de Utopia, de Olhos Vermelhos, de Teni ou qualquer outro deck que venhamos a montar aqui no canal. Aqui é o canal Jogos Retro. Por causa aqui não vai ser mais só sobre Duel Links, né? Vai ter outros jogos. Espero que vocês gostem também. E eu sou o Mago dos Desenhos ainda. Te desejando boa sorte, bons jogos, vocês já sabem. Até a próxima, falou, valeu e até os próximos.